Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a esperança, fundamentado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Buscai e achareis. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência informativa voltada única e exclusivamente para as necessidades que o Espírito apresenta. O ser interno, pensante, que sente, que é inteligente. A nossa parte interna, que se apresenta diferente das questões físicas, orgânicas. Muito fácil de ser interpretado pelo fato de que, em relação a determinadas necessidades que o corpo possa apresentar, você o trata com fármaco, o trata com algum dispositivo e a lesão cicatriza. Para as dores que se apresentam internas, para as dores morais, emocionais, o mesmo fármaco não surtirá o mesmo efeito, não alcançará a profundidade da lesão. Joana de Ângeles, que é um espírito que se apresenta através de um médium muito importante chamado Divaldo Franco, assevera que Jesus é o grande médico das almas, que só Jesus estabelece e tem condições de apresentar o lenitivo, o remédio, que tem as condições de ir fechando as lesões internas e emocionais que foram desenvolvidas ao longo das encarnações. É sabedor Jesus de que no corpo apresentaríamos imensa dificuldade interpretativa referente às questões. O corpo que tem funcionado ao espírito como um instrumento constante de absorção das informações que o meio lhe possa proporcionar. E assim, como o processo do espírito perante a evolução é aprender constantemente, há necessidade, então, da existência de um instrumento que permita com que a absorção da informação, que tenda a se transformar em conhecimento, venha a existir. Por isso, da necessidade, então, de nos encontrarmos envolvidos com a estrutura orgânica, que nos tem sido oferecido, então, temporariamente, ao longo de todos os tempos. As múltiplas reencarnações com as quais estivemos envolvidos nos têm proporcionado, então, a oportunidade do aprendizado através daquilo que o meio nos tenha proporcionado, buscando todo um processo de renovação interna na maneira de sentir, na maneira de pensar, na maneira de proceder. Mas, envolvidos novamente no corpo, temos uma dificuldade imensa em interpretar que quaisquer situações, momentos, circunstâncias que se apresentem de uma maneira aos nossos olhos desfavorável, necessitaria ser vista pela ótica do agradecimento constante e não pela ótica da reclamação. Porque, inevitavelmente, não existe a possibilidade de um efeito nos alcançar sem que uma causa anterior não o sustente. Só existe efeito em razão de uma causa que tenha sido constituída.
E o processo reencarnatório nos tem possibilitado, então, o aprendizado através dos efeitos condizentes às causas que nós mesmos criamos. E isto, então, nos tem proporcionado a possibilidade de aprendermos através daquilo que o semelhante, como Jesus o coloca, nos tem oferecido, nos tem apresentado. Uma palavra que tenha doído, motivo para guardarmos a mensagem, a imagem e a ocorrência do que se deu, fazendo com que nos sintamos doloridos pelo que tenha se apresentado. Uma manifestação equivocada por parte de outro acaba proporcionando, então, o desconforto, fazendo com que você retenha a imagem e a memória do que ocorreu. Uma determinada situação desconfortante, motivo de reclamação em razão daquilo, aos nossos olhos, mostrar-se como sendo quase que insolúvel, de difícil resolução, onde está demorando muito para que as coisas possam se acertar. E, na verdade, deveríamos agradecer imensamente, porque todas as situações que se têm apresentado nos têm, então, estimulado ao desenvolvimento do fortalecimento emocional, do fortalecimento interno, do desenvolvimento do ânimo para que seja possível superar tais situações, para que seja possível o desenvolvimento da perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos, ativados por aquilo que se tem apresentado, por aquilo que se tem mostrado. Então Jesus, mais do que ninguém, era sabedor das dificuldades interpretativas que seriam apresentadas. E, naturalmente, buscando proporcionar estímulo, ânimo, sempre apresentou, então, votos de esperança, no sentido de que fosse interpretado a inevitabilidade quanto a se alcançar aquilo que tanto se queria, aquilo que tanto se buscava. Atende, ó Mestre, a todos os anseios, no sentido de que possam interpretar de que ninguém se encontra abandonado, de que ninguém foi esquecido, que ninguém em momento algum haverá de se encontrar desamparado. Apresenta Jesus de maneira extremamente amorosa, de maneira extremamente carinhosa, as informações libertadoras por proporcionarem a possibilidade de, ao pensar, ao sentir, reverter maneiras equivocadas de pensar e de se posicionar perante questões que se apresentam suportadas nas estruturas materiais, nas estruturas físicas. Temos achado que o nosso grande problema é condizente às questões que não têm sido atendidas na ordem material. As problemáticas econômicas, as problemáticas financeiras, determinadas manifestações alheias que nos têm chegado e que temos achado, então, que nos têm envolvido numa onda de mal-estar imenso por interpretarmos que aquilo seja o nosso problema. Senhores, as problemáticas físicas, materiais, as preocupações que temos mantido é o menor dos nossos problemas. É o menor dos nossos problemas. O grande problema a ser interpretado e solucionado é o interno. É aquele condizente à busca do conhecimento de nós mesmos. É a busca do conhecimento referente sobre quais possam ser as possíveis causas que têm proporcionado, então, o mal-estar, o desânimo, a angústia, que não compreendemos de onde veio, por que se estabeleceu e por que nos encontramos sentindo de tal forma. Esse é o nosso maior problema, não são aqueles que externamente nos têm envolvido.
Então, Jesus, buscando fortalecer a interpretação interna, buscando fortalecer a busca pela compreensão daquilo que nos envolve, tem se apresentado de maneira amorosa e carinhosa, porque o grande problema não são os votos esperançosos apresentados por Jesus, mas a maneira como ele o faz, a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele olha, a maneira como ele trata, a maneira como ele envolve. Então, os votos de esperança começam a ser absorvidos em razão do bom tratamento apresentado por Jesus. Mas, para o leigo, esperança apresentado por Jesus, na maior parte dos casos, vai ficar preso às questões denominativas. Ficaremos presos ao nome esperança que atende, porque é bonito. Tão bonito quanto quaisquer colocações apresentadas por Jesus, como buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Colocações extremamente belas, extremamente bonitas, e que nós tenderemos a interpretar pela ótica romântica da questão. Mas Jesus incita o trabalho, Jesus incita a operação. E há que se estabelecer, então, que não existe esperança sem trabalho. Não existe esperança sem esforço. Não existe esperança sem participação. Porque quando Jesus diz, buscai e achareis, está apresentando um voto esperançoso de que inevitavelmente haverá de ser alcançado e encontrado aquilo que tanto se quer. Mas antes ele diz o seguinte, buscai, trabalhe para achar, esforce-se para achar, queira achar. Buscai e achareis. Primeiro você trabalha, primeiro você se esforça, depois, inevitavelmente, você vai encontrar. Pedi e obtereis. Há necessidade de que você se manifeste, há necessidade de que você se envolva, para que seja possível depois obter. Obtenção em razão do esforço, obtenção em razão da procura. Batei e abrir-se-vos-á. O Geraldinho os convida para jantar na casa dele. Você chega, o porteiro avisa, manda você subir. Você fica no saguão do lado de fora. Se você não bater na porta do apartamento do Geraldinho, se você não acionar a campainha, o Geraldinho não tem obrigação nenhuma de saber que você está do lado de fora. Se você não se apresentar, o Geraldinho não vai saber que você já está lá. Então você tem que se apresentar, você tem que se esforçar, pelo menos bater na porta, para que o Geraldinho vá te receber de maneira amiga depois. Essa é a esperança que Jesus instiga. Essa é a esperança que Jesus afirma ser possível alcançar. Por isso, então, que em todos os instantes busca aproveitar todos os momentos para poder ensinar, para poder transferir a informação libertadora. E num determinado instante encontra-se com uma senhora de nome Joana, conhecida como Joana de Cusa. À época de Jesus, as pessoas eram conhecidas ou pela localidade em que moravam ou pelo parentesco que possuíam. Maria de Magdala, porque era de Magdala, José de Arimateia, Joana de Cusa, porque era casada com Cusa, intendente de Pilatos. E Joana vira-se para Jesus e começa a reclamar do marido, começa a reclamar de Cusa, dizendo que Cusa não a atendia carinhosamente da maneira como ela esperava. Reclamava a Jesus que Cusa não colaborava com a manutenção do carinho e do bem-estar no lar. Que Cusa
não havia alcançado as expectativas que ela havia elaborado. E Jesus carinhosamente vira-se para Joana e diz o seguinte: Joana, para que a sua esperança seja alcançada, para que as suas expectativas sejam atendidas, há necessidade de que você colabore com Cusa da melhor forma possível, com o melhor do seu coração. O que Cusa necessitar, busque atendê-lo. As dificuldades internas que ele apresente, busque driblá-las, busque envolvê-lo em amor, em carinho, naquilo que de melhor estiver ao seu alcance. E tenha certeza que mais para frente as coisas haverão de melhorar. Então, o que Jesus diz para Joana? Joana, é direito seu manter-se envolvida com a esperança de dias melhores, mas você precisa trabalhar primeiro. Há necessidade de que você primeiro se apresente. Há necessidade de que primeiro você envolva. Há necessidade de que você primeiro cuide. Há necessidade de que as marcas íntimas, pessoais, individuais, intransferíveis, sejam apresentadas ao meio e na interpretação de que cada um encontra-se no seu tempo de entendimento e de compreensão, venha então a absorver aquilo que de melhor você transmitiu, aquilo que de melhor você deixou no meio, e permitindo-se então absorver, contagiar-se e reter a informação deixada por você, começa então a se alterar internamente, passando a te interpretar de uma maneira diferente. Passando a observar você, não pela ótica que possuía, mas pela visão real apresentada em razão do teu desejo, em razão do teu querer, em razão do teu trabalho. Alguém então flexibilizado assim, amenizado assim, inevitavelmente apresentará menor nível de resistência. E a apresentação de menor nível de resistência perante as tuas informações vai permitindo com que se acalme, com que se amenize e o ambiente tenda a se estabilizar. Então não haverá mais necessidade de você reclamar, porque o ambiente estará melhor, em razão do que você fez, não em razão do que o outro fez. Então, senhores, Joana compra a ideia de Jesus e opera desta forma em todos os sentidos. E a situação vira porque Cusa tem um aneurisma, morre, e a situação econômica da família se deteriora muito, e Joana, no final, tem que trabalhar de empregada para as amigas patrícias que faziam parte do seu meio social. Nenhum demérito em ser empregada. Apenas a identificação que a situação econômica piorou muito, mas Joana permanecia firme, porque os instrumentos apresentados por Jesus, visando alcançar a esperança que se queria, as expectativas que se mantinham, então Joana aprendeu que só se esforçando, só trabalhando, e não reclamava mais de nada. A perseguição veio. Sabiam que Joana acompanhava Jesus, e Joana vai para a fogueira junto com o filho, e o filho então pede a Joana que abra mão da convicção referente ao Cristo, e Joana diz que não pode fazê-lo. As chamas aumentam, a intensidade se dá, e Joana então se ressente da presença de alguém a lhe dizer: Joana, sê firme, eu estou contigo. Era Jesus. Só foi possível se ressentir da presença de Jesus em razão da maneira diferente que passou a estabelecer em relação à esperança. Esperança operadora, não esperança no nome esperar. Esperança na busca
daquilo que seja possível alcançar e não esperar. Esperança realizar, não esperar. E talvez estejamos envolvidos com a continuidade das reclamações referentes àquilo que interpretemos que não esteja sendo atendido, talvez única e exclusivamente pelo único fato de que as resistências internas nos têm impedido de nos ressentirmos daquele que constantemente ao nosso lado tem nos conclamado a sermos firmes, porque Ele está conosco. Jesus liberta, amigos. Jesus ama. E quem ama, liberta. Quem ama, não aprisiona. Jesus nos oferece os instrumentos por onde seja possível irmos fechando as lesões internas na estrutura da emoção, que se encontram abaladas em razão de referências ruins, de referências erradas, que constituímos para nós em razão de pensarmos e procedermos de maneira equivocada em tempos atrás. O momento é de renovação, o momento é de mudança. E só é possível mudar, só é possível se renovar se você quiser. Então, estando com Pedro num determinado instante, Pedro, buscando atender a sogra, que reclamava muito a ele das condições econômicas, financeiras, na qual se encontravam envolvidos, da pobreza imensa que tinham, solicita a Pedro: você não está sempre com Jesus? Você não faz parte do grupo dele? Converse com ele a respeito, veja o que é possível Jesus fazer para poder alterar a nossa situação, que é muito difícil. E Pedro reflete, intimamente sabe que não deve falar com Jesus sobre isso, mas sente-se compelido em razão do que ela falou e vai buscar Jesus e pergunta para Jesus num determinado instante o seguinte: Senhor, como fazer para falar com Deus? E Jesus acha interessante a abordagem de Pedro e diz: mas por que me perguntas isto? E Pedro então responde: Senhor, a nossa situação é crítica, a nossa situação é muito difícil. Pesca-se hoje para comer hoje, não se mantém expectativa e nem esperança em relação ao dia de amanhã. Joana de Cusa tem servas para atendê-la. Levi é cobrador de impostos, tem situação abastada, não tem problema econômico. Minha mulher tem que trabalhar de empregada para poder contribuir, eu tenho que pescar nessa pobreza imensa na qual nos envolvemos. Gostaria de falar com Deus para ver se Deus poderia nos ajudar, com que fosse possível um processo de melhora. E Jesus vira-se para Pedro e diz o seguinte: Pedro, melhor seria se a tua busca ao Pai fosse condizente à tua solicitação sincera de pedir-lhe para que você melhor entendesse e melhor compreendesse os seus desígnios, as suas vontades. Porque Deus é Pai, e todo pai sabe o que é de melhor para o seu filho. As servas que Joana tem, ela as paga, e com o dinheiro ela se mantém. Todos nós somos importantes no contexto, Pedro. E cada um de nós encontra-se envolvido com aquilo que nos é de direito, com aquilo que proporcionalmente nos é necessário, nem a mais e nem a menos. Mas, Senhor, então como falar com Deus? Jesus, então, fala sobre a oração. E quando Jesus fala sobre orar para Deus, Pedro então pergunta: Senhor, Deus vai ouvir as minhas orações? E Jesus categoricamente
transferindo então votos de esperança, apresentando a esperança para Pedro, diz o seguinte: Pedro, Deus ouve todas as nossas orações. Pedro, Deus ouve todas as nossas orações. Mas apresenta a Pedro a esperança inevitável, mas diz a Pedro: você precisa trabalhar para alcançar a esperança. O trabalho, nesse caso, no mínimo, é orar. E orar refere-se ao trabalho referente ao desenvolvimento e manutenção de uma coisa chamada fé, de uma coisa chamada crença. Para se ter fé e para crer, você tem que trabalhar. Trabalhar em que sentido? No sentido de acreditar. No sentido de querer. No sentido de, hipótese alguma, desconfiar. Então, para se ter esperança perante o atendimento de Deus, você tem que trabalhar antes. Senhores, não existe esperança sem esforço, não existe esperança sem trabalho. A época de Jesus era uma época muito difícil, porque no reino de Israel, que se os senhores forem procurar no mapa hoje, é a Palestina, que envolve nos dias de hoje Israel e Líbano, essa era a região chamada como Reino de Israel. E o Reino de Israel encontrava-se subdividido por 12 tribos, por isso da existência de 12 apóstolos. E existiam 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. As 10 do norte eram abominadas, detestadas pelas 2 do sul, a qual Jesus fazia parte. E as 10 do norte apresentavam costumes, tradições, que se encontravam fundamentadas em questões sírio-fenícias. E dentro destas questões sírio-fenícias, uma das que nós mais conhecemos é aquela condizente ao fato de se apresentar Deus como um velhinho de barba carregando um cajado. Essa era uma visão sírio-fenícia. E as 2 tribos do sul abominavam as 10 do norte em razão de questões como essa. E o que Jesus fazia? Pegava os 12 apóstolos e ficava viajando o tempo todo pelo reino de Israel para levá-los a conhecer outros irmãos e não mais julgá-los. Não mais vir a dizer sobre coisas que desconheciam. Os 12 estavam sendo preparados para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Inevitavelmente o coração teria que melhorar. As tradições teriam que ser quebradas. Todos deveriam ser vistos como filhos do mesmo Deus e irmãos. E Jesus, então, faz o trabalho constante de viajar com eles o tempo todo. E num determinado instante, param numa cidade difícil, chamada Samaria. E Jesus encontra-se próximo a um poço, que milenarmente era conhecido como Poço de Jacó. E em estando no Poço de Jacó, encontra-se então com uma samaritana que lá ia buscar água. E Jesus vira-se para ela e oferece-lhe água, dizendo-lhe: vim lhe trazer a água viva. E ela, como era do norte, acostumada então à submissão, acostumada à humilhação que os do sul proporcionavam aos do norte, vira-se para Jesus e diz o seguinte: mas não é você que me deve oferecer água.
Eu que sou do norte tenho a obrigação de oferecer água a você. E Jesus, candidamente olhando nos olhos dela, diz o seguinte: mas a água que eu tenho a oferecer a você é a água que vai lhe saciar eternamente, porque a água que você busca neste poço não tem saciado a sua sede. Você tem percebido que todos os dias você volta aqui para buscar água, e esta água não tem saciado a tua sede. O que você tem buscado continuamente, só eu posso oferecer a você. Só eu tenho condições de oferecer-lhe a água que vai te saciar perante todas as suas buscas que não tem encontrado aquilo que você tem buscado. Só eu posso oferecer a água que fará com que as suas perguntas possam ser respondidas. Só eu posso oferecer a água viva que fará com que você verdadeiramente se sacie perante as buscas que não têm sido atendidas. Jesus falava de oferecer-lhe o Evangelho, que permitiria então com que ela conseguisse interpretar, compreender todas as ocorrências que lhe têm acontecido e que ela não tem entendido, não tem compreendido, não tem aceitado. Jesus fala do oferecimento de um instrumento libertador, da água que vai saciar a sua sede de busca de conhecimento, de busca de afeto, de busca de bem-estar, de manutenção do bem-estar. E ela, tocada pela maneira como Jesus a trata, tocada pela maneira como foi envolvida por Jesus, então diz: Senhor, como fazer para alcançar, para conseguir esta água? E Jesus vira-se para ela, então diz o seguinte: para que você consiga obter a água e saciar-se com ela, há necessidade de que algumas alterações internas sejam realizadas em você. Há necessidade de que determinadas maneiras de pensar e proceder sejam destruídas, sejam renovadas, sejam diluídas. Então, o que Jesus faz? Ele apresenta a esperança a ela no sentido de ter certeza de que será abastecida. Porque Jesus mesmo vem a dizer: este poço um dia haverá de secar. E há uma possibilidade muito grande de que no fundo dele, inclusive víboras venham a vivenciar. Então não é do poço físico, da água física que você precisa, é de um outro tipo de água. Mas para que seja possível alcançar esta água, há necessidade então de que exista um processo de proporcionalidade. A oferta encontra-se existente, mas a busca ainda não está na altura da oferta. E há necessidade então de que se realize um trabalho, um esforço muito grande para que seja possível sair deste nível e se compatibilizar com aquilo que Jesus oferece. Sem mudança, sem renovação, sem a alteração na maneira de ver as coisas, sem a mudança na alteração de nos apresentarmos para o outro, para o próximo, sem a alteração da observação do que é que fazemos no ambiente doméstico, qual a nossa contribuição dentro de casa, como interpretar os outros que se encontram dentro de casa e que equivocadamente temos interpretado pela ótica de parentesco consanguíneo, sem interpretarmos que são espíritos individuais, pessoais, que pensam e se apresentam em razão de experiências diversas, múltiplas, que tiveram em processos reencarnatórios anteriores. E, inclusive, dentro de casa, às vezes, reclamamos imensamente de um monte de gente.
Queremos trazer a interpretação equivocada que ocorre no ambiente profissional referente a competir para dentro de casa. Queremos competir lá fora e queremos competir dentro de casa. E não conseguimos entender o que se encontra no final do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, como sendo a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque às vezes nós vamos reclamar imensamente de um processo de antipatia existente dentro de casa, de um processo de resistência forte dentro de casa, ou de nós para terceiros, ou do semelhante para conosco. E não conseguimos entender às vezes, não conseguimos interpretar às vezes, que o problema é muito básico. Que em encarnações anteriores, em situações diferentes, proporcionamos imensa dor, imenso sofrimento, lágrimas escorreram pelo canto dos olhos de muita gente, pela visão equivocada das questões físicas, das questões materiais, não conseguimos interpretar que o processo era de dividir para ajudar, e nos posicionamos no topo do Olimpo, achando que o poder era nosso. Muita gente foi para sargento em razão das nossas ordens, muita gente perdeu muita coisa, e muita gente não conseguiu se esquecer do que se deu, não conseguiu nos perdoar, não conseguiu relevar a nossa loucura. E passado o tempo, incomodados internamente em nós mesmos, em razão de arrependimento tardio que se deu, pelo fato de só depois interpretarmos que tudo aquilo foi uma loucura, uma grande perda de tempo, uma grande estupidez, nós solicitamos então a possibilidade, a oportunidade de nos reencontrarmos com aqueles a quem ferimos, para que numa outra e nova situação pudéssemos nos apresentar de maneira melhor, de maneira mais convincente, de maneira mais amorosa, de maneira mais envolvente, de maneira a conquistar. E você vem para a casa espírita, passa pela entrevista para reclamar um monte de quem está dentro de casa. A hipocrisia tomou conta de nós. Então, ao invés de agradecermos por tudo o que tem se dado, ainda que venhamos a interpretar que determinadas situações e momentos doem muito, tenhamos certeza que a dor proporcionada por nós antes foi absurdamente maior do que a dor que te incomoda neste instante, te levando a passar pela entrevista na casa espírita. Então, onde a esperança nesse processo? No esperar? No esperar que as coisas se alterem dentro de casa, se alterem no ambiente de trabalho, se alterem no processo social? Ou a esperança encontra-se fundamentada no trabalho que você precisa fazer para reconquistar quem você perdeu, no trabalho que tem que ser feito, no processo de conquistar em razão daquilo que você vai deixando de maneira equilibrada ao longo do caminho, de modo que alguém depois venha a interpretar o seguinte: ele não parece o mesmo do passado, ele está diferente. Não existe esperança, senhores, sem trabalho. Não existe esperança sem você se movimentar. Não existe esperança sem você querer. Então, se a esperança está fundamentada na crença, se a esperança está fundamentada na fé, se a esperança está fundamentada no amor, é por isso que há necessidade de que nos mantenhamos firmemente e fortemente envolvidos com o amigo dileto, que nos tem proporcionado continuamente o seu imenso amor, o seu imenso carinho, dizendo em todos os instantes que ninguém será abandonado, de que ninguém será esquecido, e que, suportado
na esperança operacional, na esperança em razão do trabalho que se tenha que fazer, é o mesmo a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado a todos, um bom dia.